Ok, estamos no ar para mais um estudo do NEP, hoje com a sala recheadíssima. Temos aí Samara, Ramon, eu, Sérgio, Isabela, Ismael, Larissa e Gabi, aqui. Mas todo mundo. Eu, pra quem não te conhece. Diego Aristófanes. Eu mesmo. E vamos então começar esse estudo fenomenal. Fenomenal, meu amigo. Intitulado o que, galera? O Filho do Homem não veio para ser servido. Isma e Isa. Então, a gente tá aí quase Jesus chegando em Jerusalém, nesse caminho tortuoso aí, depois de ele ter descido do Monte Tabor e ter transfigurado, depois de uma série. É muito interessante, porque os estudos do ano de hoje, eles estão encerrando um ciclo muito interessante, né? Começou do alto do monte, desceram e estão subindo agora, sendo que subindo não num caminho muito tranquilo, agradável, né? Estão subindo em direção a Jerusalém, né? Mas nessa mensagem de transcender, né, os aspectos materiais da vida, né, a gente está acompanhando essa caminhada aí com Jesus, que está muito interessante. Então, já passo aí a palavra para Ismael e Isabela, que vão conduzir os estudos da noite de hoje. Isso aí. Isma e Isa. Isma. Bem, Diego, você quer falar? Não pra falar, amigo. Diego falou bem, fez uma retrospectiva e realmente hoje nós vamos, na verdade, fazer uma parte 1 da parte 2, porque vai ser bem continuidade do nosso estudo anterior, assim como os outros já eram mais ou menos uma consequência da previsão de Jesus do Calvário, né? Tudo que ele ia passar, e aí as reações dos discípulos, das pessoas, tudo isso na verdade é um reflexo dessa fala e dessa preparação de Jesus para o momento da crucificação, né? Então a gente está vivenciando isso e hoje a gente tem uma passagem lindíssima. O Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. E hoje vai ser uma oportunidade de a gente falar muito sobre o que é ser servo, né? A verdadeira servidão. A gente vai falar sobre o Messias servidor, o Messias que é o Isaías servo. falou ali atrás, então vai ter resgate aí do Antigo Testamento também, que não dá pra fugir. Pois é, então muito legal vai ser o estudo de hoje. Ótimo. E vamos fazer então a nossa prece inicial. Qualquer semelhança com o slide de uns estudos passados é meramente coincidência da terceira previsão do Calvário. Certo. Então vamos lá para a nossa prece inicial. Então eu vou pedir para a Larissa Eu que ia dizer quem quer fazer, Larissa. Quem foi Larissa? Qual é a Larissa que quer fazer? Das presentes aqui. Então tá. Então bora lá. Vamos nos concentrar agora no mensagem de Jesus e agradecer essa oportunidade maravilhosa de poder estudar, de poder conhecer cada vez mais o Evangelho e que possamos cada vez mais entendê-lo, vivê-lo, levá-lo para a nossa vida. Que a partir dos nossos atos, que a partir dos nossos pensamentos, das nossas palavras, a gente possa assimilar cada vez mais o amor que Jesus nos ensinou. Que possamos emitir energias de paz, de equilíbrio, de harmonia, por onde a gente passar, semeando dessa forma o Evangelho nos nossos corações e no coração das pessoas que a gente encontrar. Abençoa, Senhor, os irmãos que estejam precisando de saúde, que estejam precisando de apoio, de harmonia, que eles possam sentir essa luz que emana desse ambiente. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de sermos um grupo unido, de sermos um grupo de amigos. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Assim seja. Então, vamos iniciar, né? Sem mais delongas, vamos à passagem, galera? Vamos à passagem, Manuel.
E eu peço a Samara, que tá ali, né, pra começar o ciclo, dê uma agarradinha com o fofão dela ali. Olha aí. Por que tá cortado ali dentro? Quem tá afastado pra trás? Não, nem isso. Diego tá só Porque tá cortado? Fui eu que... Porque Slide. provavelmente está cortado no original, não? Vamos ver. Vê aí, eu acho que talvez eu tenha colocado um pouquinho muito para baixo ali. Tá. Um pouquinho muito pra baixo. Eu deve ter desconfigurado esse espaço de um para o outro. Eu lembro como eu tava relacionando de Lucas, eu tava vendo, eu lembro que em algum momento voltou ali, ele diminuiu. Quando salta um computador e passa por outro... Só um momento, pessoal. Estamos organizando. E todo mundo sabe que o da esquerda é de Haroldo e o da direita é da Bíblia de Jerusalém. Ih, né? uns 24 aí. Pronto, tá bom. 20 tá bom. Então tá lá em Mateus, capítulo 20, versículo 24 a 28, o grande servidor. Ouvindo isso, os 10 indignaram-se com os 2 irmãos. Jesus, porém, convocando-os, disse: Sabeis que os governantes dos gentios exercem domínio sobre eles, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas quem quiser tornar-se o maior entre vós, será o vosso servidor. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Da mesma forma que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Tá lá no Novo Testamento de Haroldo. Leia a Bíblia de Jerusalém também. Eu acho que você não precisa ler de Jerusalém, porque é muito similar, né? Os textos são muito similares. Aliás, os textos são muito grandes também. Paulinho, tá Sim, já começou? Já começou aqui, vocês. Esse pessoal tá falando. Como a passagem é grande, principalmente a de Lucas, eu proponho que a gente lê só a tradução do Haroldo, fazendo talvez alguma observação ou outra que Porque tenha. realmente, tipo assim, muito parecido. Não tinha nem muita coisa pra gente mudar. Sei lá, ali tem tiraniza, o outro é só exerce autoridade. É uma coisa ou outra. Que inclusive vai ter um comentário sobre isso. Isso é uma boa pergunta. Ela falou no grupo que... A Mayara disse que estava baqueada. E eu disse quando é que você não está. Então esse Ela tá trabalhando. Então esse é Mateus. Vamos agora para Marcos, que é muito semelhante, mas tem alguns. Alguém comentou algo? Israel. É o slide, posta pra gente aí. Ah, sim, foi mal. É porque eu tava compartilhando só num programa e não tava compartilhando no outro. Caramba, Diego. Pronto, estão conseguindo ver agora? Consegue ver agora? Tudo passando hoje. Então, Pronto. vamos lá. Agora Ramonzinho vai ler Marquitos. Alguma coisa sobre Mateus? A gente vai ver muita coisa depois. Tem os elementos que a gente vai ver, né? Maior, ser o primeiro, ser o maior, ser o servo. Só lembrando que quando vocês falam distante do microfone, né? É. Pra você que não está por aqui, aí o pessoal não consegue escutar É direito. verdade, eu estou desacostumado. Pois é, o que eu estava dizendo é que não há nenhuma observação sobre Mateus por enquanto, mas só estava dizendo alguns elementos que a gente prestasse atenção, né? A questão do servidor, do servo, que a gente vai ver que algumas traduções falam de escravo, ser o maior, ser o primeiro, tudo isso a gente vai abordar, então que a gente preste atenção. Muito bem.
Marcos capítulo 10, versículos 41 a 45. Novo Testamento, Haroldo Dutra, o grande servidor. Ouvindo isso, os 10 começaram a se indignar com Tiago e João. Convocando-os, Jesus lhes disse: Sabeis que os que presumem governar os gentios exercem domínio sobre eles, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Entre vós não é assim, mas quem quiser tornar-se o maior entre vós será vosso servidor, e quem quiser ser o primeiro entre vós será o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aí, basicamente, a diferença a diferença, basicamente, entre um e outro é que na de Haroldo ele fala gentios, né? Governar os gentios, na Bíblia de Jerusalém, governar as nações. Eu não entendo muito bem porquê, mas é. E não temos João aqui pra ver no original, né? Mas o sentido de gentios é quem não é judeu, então nações nesse sentido, né? Talvez o termo gentios seja melhor, porque ele não está se referindo a todas as nações, a todas as nações fora judeus, né? E pronto. E seria basicamente que o Haroldo fala exerce autoridade e a Bíblia de Jerusalém fala em tiranizar. Tiranizar. Nós vamos ver um comentário sobre isso. Isso. E também eu tinha visto uma outra coisinha que eu não estou lembrando agora. Lá em cima no versículo 42 tem ali chamando ou convocando, e a Bíblia de Jerusalém fala chamando-os. Jesus lhes disse: Sabeis que aqueles que vemos governar, a Bíblia de Jerusalém, fala os que vemos governar. E a Bíblia do Haroldo fala presumem governar. Eu também, realmente a gente não tem aqui João para falar do original, o grego, mas há uma diferença de sentido aí, né? Eu acho interessante. Especificamente tem um bagulho de vinho. Sim. Tá lá na sala do NEP. A gente tem Quem quiser ir lá, aproveita e traz a Bíblia de Jerusalém. Mas assim, Você traz a Bíblia de Jerusalém também? só pra gente ter noção da diferença, ó. Sabeis que os que presumem governar. E do outro lado, sabeis que aqueles que vemos governar. Interessa que presumir governar não é governar de fato, né? Eles, enfim. Presume que é, mas não é. Porque assim, Isso é interessante, né? Porque é algo. Jesus está falando de algo transitório, né? E todo governo é transitório. Então assim, você acha que você é Acha o que cara não, né? que faz, tal, mas você está ali só de passagem, então é algo nesse sentido. Tem essa conotação, se for realmente essa palavra utilizada. Então, por isso que é bom a gente dar uma olhada. Mas a gente pode ir seguindo, depois a gente volta para ver isso. Agora vamos me ser, né? Sim. Nada aconteceu. Então, gente, agora nós vamos ler Lucas, o grande servidor, como está em Haroldo. Houve também entre eles uma contenda sobre qual deles parece ser o maior. Ou seja, continuam brigando sobre quem é maior. Tá vendo que não é, mais uma vez, no anterior, Haroldo coloca, presume governar, aí parece ser. A Bíblia de Jerusalém coloca qual seria o maior. Né? Tá entendendo? E aí ele lhes disse: os reis das nações as dominam, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Vós, porém, não sereis assim, mas o maior entre vós seja como o mais novo, e o que comanda como o que serve. Pois quem é o maior, o reclinado, à mesa, ou quem serve? Ih, rapaz, olha que massa! Por quê? Porque a pessoa que está à mesa, né, na tradução hebraica,
Quando a gente vai comer, a gente se reclina à mesa. Mas quem está servindo, na verdade, está de pé. Interessante, viu? Vamos ver isso até em imagens. É. Vós sois os que permanecem comigo em minhas provações. Eu também vos disponho o reino, assim como meu Pai o dispôs para mim. Para que comais e bebeis a minha mesa em meu reino, e vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Menino, quanto simbolismo. Pois é. E a gente vê que essa passagem de Lucas traz vários elementos novos, né? Que a gente não tinha visto ainda essa questão de julgar as 12 tribos de Israel. Inclusive, quando a gente vai ver essa passagem de Lucas, daí eu até fiquei surpresa, Haroldo coloca como se fosse um todo, né? Continua. Mas a Bíblia de Jerusalém coloca outro título, como se fosse já uma perícope diferente. Já como se fosse outra passagem, a passagem da recompensa prometida aos apóstolos. Que está trazendo realmente um que é a mais que não tinha nas outras passagens. Então, só para a gente tirar aquela dúvida, realmente os que parecem governar, literalmente no grego, e não os que vemos governar, como diz a Bíblia de Jerusalém, né? A tradução literal. Uhum. Então aqueles que parecem governar, porque... E aí a gente pode interpretar como Paulo interpretou em cima disso. Mas depois a gente vai ver, vai ter espaço para discutir sobre isso. E aquele outro que falava sobre gentios e nações? Aqui tem nações. É Lucas o quê? Ele tá lá em... Lucas 22. Não, tá lá em 22, 24 Marcos. 27. Marcos 10, 41. Nações. Nações. Interessante. Então Falhaste, ficou mais parecido com a Bíblia de Jerusalém. Mas tá vendo qual? Tá vendo Marcos ou Lucas? Marcos. Em Lucas, a luta das nações, né? A luta das nações. Em Lucas há outras ações, mas em Marcos ele coloca gentios. Lucas Então, 22, 24. Só uma pequena deslizada aí, né? Mas o sentido, ele se mantém de certa forma, mas ao mesmo tempo Tem não. nações também, Lucas. Porque, olha só, é importante essa diferenciação aí, porque quando a gente fala de gentios, a gente fala de qualquer nação que não seja a nação judia. Perfeito. Quando a gente fala de nações, a gente está embarcando tudo, inclusive a nação judia. Sim. Então, quando a gente utiliza nações, a gente está falando inclusive sobre aqueles que estão momentaneamente, né, detendo poder sobre um povo dominado, que no caso eram os próprios judeus. Então, eles podem se encaixar na própria lição e olhar o Império Romano que no momento exercia força sobre eles, né? Então, assim, só para a gente contextualizar um pouco, né, remetendo um pouco aos nossos romances de Emmanuel, como Paulo e Estevão, há 2000 anos atrás, que conseguem ilustrar isso muito bem. Mas então, gente, sem mais delongas, agora é a hora do onde, quando, quem, o que, de que, por quê. O nosso momento da pesquisa do NEP. E aí, vamos para a primeira palavra, que é o serve, né? Tem mais algum comentário, Ismael ou Isabela, antes da gente dar prosseguimento? Não, podemos ir para os elementos. Então vamos passar para Sérgio. Vamos lá. Servo. Pessoa que serve, tradução do hebreu ebed. É termo geral compreendendo o que serve voluntariamente e o que é obrigado a servir, desde o escravo prisioneiro de guerra ou adquirido por compra, até ao ministro de um rei e ao que serve a Deus. Os orientais empregam sistematicamente este termo sempre que se dirigem a um superior ou a Deus. Aplica-se também aos povos conquistados e compelidos a pagar tributos ao conquistador. Deus chama de servos as suas criaturas que o adoram. Isso está no dicionário da Bíblia de Davis. Então, o Davis, nesse dicionário, o legal é que ele pega os significados na Bíblia para esse termo. Então, esse termo servo tem uma gama de significados muito grande, que vai de escravo até o contratado servidor, né? Então, a gente precisa identificar na passagem o sentido da palavra, que a gente vai ver. Né? Alguma dúvida, algum comentário?
Exatamente, ele vai pegar em tudo. A gente tem que ver no nosso o que é que isso vai significar. Isso pode realmente, a gente vê que isso pode significar de tudo. Ele vai dar, tipo, Deus chama as criaturas. Isso, os orientais vêm dessa forma, pode ser aqui. Daí a gente vai... O mesmo termo em várias ocasiões diferentes, com sentidos diferentes. Isso. E a outra coisa que eu estou vendo na Bíblia é a importância do serviço. Antes se tinha como a importância focada no poder. E aqui a importância está no serviço, no trabalho. Né? Então mudando então o foco para a verdadeira realeza. Né? Exatamente. Esse serviço... Inclusive esse comentário a gente colocou mais na frente. Interessantíssimo. Vamos ver agora, Isabela, leia aí sobre o servo do Senhor para nós. Quem? Servo do Senhor. Essa figura encontra cumprimento em Jesus Cristo, que a igreja primitiva assim pensava, é claro, mas a questão se Jesus aplicou conscientemente o conceito do servo de Isaías a si mesmo e, especialmente, seu tema do sofrimento vicário e expiatório tem sido uma questão calorosamente debatida. É um fenômeno de erudição crítica o fato de que, se por um lado, certos eruditos veem o tema do servo sofredor como tema central no pensamento e modo de ser de Jesus, por outro lado, outros críticos podem encontrar pouca indicação de uma influência dessa espécie. No dicionário da Bíblia por Douglas. E assim, é uma coisa interessante e até que, quando vai trazer essa questão do servo de Isaías, e que nele ele até vai trazer pra gente também, é que essa passagem ela vai trazer, como em outros estudos passados a gente viu também, que é uma série de estudos que vai trazer essa questão do Messias sofredor, a gente vai vendo bem claramente, ele até, no caso de Kinner, ele até cita, e daí a gente vai, pelo menos eu peguei em Isaías, ele coloca assim, especificamente Isaías no capítulo 53, versículos 10 a 12. E daí eu abri o 53 e olhei desde o primeiro. E realmente é uma coisa bem clara, ele diz coisas como assim: todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, segundo cada um seu próprio caminho. Mas Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca, como o cordeiro conduzido ao matadouro, como ovelha que permanece muda na presença dos tosqueadores. Ele não abriu a boca. Após detenção e julgamento, foi preso. Dentre os contemporâneos, quem se preocupou com o fato de ter sido cortado da terra dos vivos, de ter sido ferido pela transgressão do seu povo. Deram-lhe sepultura com os ímpios, seu túmulo está com os ricos, embora não tivesse praticado violência, nem houvesse engano em sua boca. E daí ele vai continuando nos outros versículos, como se fosse tratar de uma série de sofrimentos, uma série de padecimentos, que depois a gente vem ver como se fosse trazendo realmente um cumprimento. Então, pra mim, quando ele fala de servo, é como se tivesse... Sepultado com os ímpios e Jesus foi crucificado com criminosos. Então tem muitas relações. A gente foi introduzido agora a essa figura que nós já falamos algumas vezes, mas hoje chegou um dia muito importante. Nós vamos aprofundar sobre o servo sofredor ou o Messias sofredor. Vamos falar sobre que tipo de servidão e que tipo de reino é esse que a gente já vem estudando. Que Jesus não tinha um reino de autoridade física, de violência, de autoridade por governo político e militarizado. Era um outro tipo de governo pela servidão. E hoje a gente vai ver em Isaías, como Isabela acabou de ler, essas expressões ainda é muito discutido, né? O próprio, esse slide aí fala sobre como essa é uma questão ainda discutida, né? Muito na teologia, as pessoas criticam até hoje, né? Sobre essa questão, virou uma questão teológica, o servo sofredor. E a gente vai estudar um pouco, sem querer também entrar em algumas questões complicadas, porque a passagem de hoje, ela também foi utilizada de maneira, ao meu ver, errônea em alguns pontos. Mas nós vamos chegar lá. Isso aí foi só para introduzir, mas na frente a gente vai aprofundar.
Next. Estou vendo que tem uns slides cortados aqui. Tem. Olha, foi difícil, mas a gente tem que fazer alguns cortes. Até na... Estão ocultos, né? Porque a gente permanece aí para uma futura pesquisa. Mas tem outros elementos que a gente já viu, por exemplo, o Filho do Homem. Teve alguns que a gente... Inclusive, quem Foi. quiser pegar o material todo, nos slides tem alguns que a gente colocou como ocultos. Era o que a gente tava falando agora. Eu tava falando... Desculpa, eu tava lendo aqui no fechado. Não escutei absolutamente nada. Exatamente a mesma coisa que você acabou de falar há 10 segundos. Fique tranquilo. Mas enfim, aqui em Isaías mesmo, logo antes desse capítulo 53, o nome são capítulos mesmo, né? São capítulos. O título é exatamente Quarto Cântico do Servo. Aí daí vai começar a falar desse servo. Deixa eu aproveitar e relembrar de uma história que eu contei pra vocês. Quando eu estava nos Estados Unidos, até me encontrei com o Diego. Aí eu estava num hotel que estava tendo uma convenção dos judeus messiânicos. Eu lembro que eu falei isso pra vocês, mas vou recordá-los. E aí estavam nesses judeus messiânicos, judeus que acreditam que o Messias é Jesus. Interessante isso. Muitos judeus acreditam que esses judeus nem judeus são. Mas a gente chegou, foi abordado por eles, simpaticíssimos, me ofereceram um livro, me deram um livro. Qual é o nome do livro? Isaías 53. Nossa! Isaías 53. Chegou no dia que a gente vai estudar, exatamente, Isaías 53. É hoje. Menino! Então, a sua vida Aguardou esse momento. aguardou esse momento. Exatamente. Foi programada para esse momento, para esse estudo. Toma, é um livro muito bom, inclusive. Excelente livro. Isaías 53, tem um subtítulo que eu esqueci. Mas vamos lá. Por isso que tu pegou esse estudo. Foi. Na verdade, não foi proposital não, mas... Eu vi de socorro no bicho. Gente, pelo amor de Deus. 12 tribos de Israel. Vamos recordar um pouco sobre a formação dessas tribos? As tradições primitivas indicam uma descendência tribal de 12 filhos de Jacó. Embora as listas da Bíblia das tribos nem sempre estejam em concordância com números e nomes específicos. Vê Gênesis capítulos 29 a 35 para os nascimentos dos 12 filhos de Jacó. Eu vou fazer um resgate disso daí, pode? Esse capítulo 29. Beleza, vou passar a bola para você. As listas são organizadas sob suas respectivas mães. Portanto, temos os filhos de Lia, Leia, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Filhos de Raquel, José e Benjamim. De Bila, que é concubina, não era esposa, serva de Raquel, Dan e Naphtali. E filhos de Zilpa, também concubina, Gade e Asser, ou Asser. Só uma questão aí, que no sábado passado a gente viu isso com os jovens. Foi? Essa questão de Moisés, né? Ele teve essa... Por exemplo, lá no livro do Ead, ele diz que são 5 filhos de Lia, 5 de escravas, né? E os 2 de Raquel. Ali está 6 e 4, né? De escravas. Mas só uma... Inclusive Uma agora... questão que a gente vai ter que só ver. Porque teve mais. Eu tinha lido aqui no 29, mas parece que não colocaram porque machismo parece uma menina. Eu vi que tinha uma menina agora que eu não tô lembrada de quem nasceu, porque foi uma grande festa isso aqui. Selene parece uma novela mexicana, não, pera aí. Aí passou pro fulaninho e, aqui é a minha serva, que era como se fosse a serva de Raquel e de Lia, elas disseram, então com a minha serva, agora porque elas não estavam conseguindo ter filho, no caso Raquel não estava conseguindo. E daí eu vi que nasceu uma menina no meio deles. Então aí só estão registrados os 12 meninos. Sim. Que absurdo. Muito difícil pra ver. É um absurdo. Era uma prática. Não é um absurdo. Um absurdo pro dia de hoje. Mas o que acontece é que depois essa contabilização vai ficar ainda mais confusa. Ó. O número tradicional 12 torna-se 13 quando José é eliminado como tribo. E seus 2 filhos, Manassés e Efraim, tornam-se líderes de 2 tribos. Então vira 13. E lembrando que José
foi vendido pelos irmãos Para o Egito. para o Egito, né? Exatamente. História incrível, inclusive. Então Levi deixa de ser uma tribo e torna-se uma caixa sacerdotal. Depois, né, posteriormente, Levi vira uma caixa sacerdotal, levando o número de tribos de volta a 12. Então uma hora foi 12, depois 13, depois 12 de novo. As tribos foram desenvolvidas de Calma, forma... Levi é filho de quem mesmo? Filho de Lia. Lia, lá em cima. Quem? Lia, filha E Lia. Lia ou Leia? Lia. Jacó. Levi. Levi. Ah, sim. Ah, certo. Levi é um dos 12. Mas depois ele começa como uma tribo, mas o que a gente viu agora é que depois ele se torna os levitas, né? A caixa sacerdotal. Agora, essa questão aí, em outros autores, em outros autores não. É assim mesmo? Essa é a mesma composição? Eles não detalham tanto quanto o Champlin, não. Pode dar umas viajadas, né? É. Às vezes, enfim. A gente vê que os autores eles falam de maneira menos abrangente, como o Champlin detalha. Então, a família original de Jacó fugiu para aquele local a fim de escapar da fome e lá permaneceu por desejo próprio a princípio e então forçosamente pelos egípcios. A escravidão no Egito, né? Moisés foi criado para livrar uma nação já desenvolvida de cerca de 6 milhões de pessoas. O êxodo montou o palco para a posse da terra prometida. Então aí um breve panorama das 12 tribos de Israel, que é mencionado na passagem também. A história, tipo, eu achei uma grande novela mexicana aqui, então foi interessante, porque tipo, eu comecei a ler, eu fiquei, é impossível, que é um grande choque cultural também. Inclusive já virou novela várias vezes, né? Na Record. Na Record. Ah, nunca vi. Mas, enfim, quem teve uma filha, até onde eu li, foi Lia, que é Dina, o nome da filha. Aí não aparece aí, mas Dina. Então, o que você vê aqui era toda aquela história que a gente até tinha visto aqui, né? De tipo, Jacó queria Raquel. Aí é Labão, né? Que dá o quê? Depois de trabalhar 7 anos, dá Lia. Aí faz, se você trabalhar mais 7 anos, você fica com Raquel. E daí ele acaba ficando com as duas, né? No caso. E Raquel não tem filhos, ele ia dar filhos pra Jacó. E Raquel fica, caramba, Deus, por que não fizeste isso comigo? E daí ela fala, e a frase que tem aqui dela: eis minha serva Bala. Colocaram outro nome aí pra serva, parecido, mas aqui tem Bala. Ela diz assim pra Jacó: eis minha serva Bala, aproxima-te dela e que ela dê a luz sobre meus joelhos, pois por ela também eu terei filhos. E daí que começa essa história, entendeu? Não foi tipo Jacó queria, foi tipo Lia teve filhos, Raquel não conseguia, então fez Jacó, por favor, com minha serva, e daí através dela eu terei os filhos. E daí Lia vendo isso e que não estava conseguindo mais ter filhos, que ela já tinha tido alguns, aí ela pegou a serva dela, que tá aí como Zilpa, mas tem aqui como Zelfa, e disse assim: Jacó, aqui. E aí pronto, aí ele teve filhos com ela. Mas depois Raquel conseguiu conceber, aí depois Lia conseguiu de novo conceber. Aí ele ganhou um filho legítimo porque teve um que nasceu primeiro, sendo que na verdade foi da serva. E não efetivamente da que era esposa dele. Os primeiros meses de todos foram de Lia. Depois, primeiro Lia, aí depois a serva de Raquel, aí depois a própria Raquel, aí depois a serva de Não, a gente vai pegar lá atrás, né, a questão de Abraão, você vai pegar a questão de Isaac e Ismael. Sim. Só que Ismael era de uma escrava. De Agar, né? De Agar, né? E Isaac é que foi realmente o primogênito, aquele que está, o herdeiro, vamos chamar assim, né? Sim. o herdeiro. Sim, é porque as 12, no caso, já se referem a Jacó, né? Não a Abraão. Certo? Não, é porque aí Isaac, né, teve os filhos e tal, depois veio aí chega Jacó. Jacó, inclusive, só recordando, Jacó teve o nome alterado para Israel, por isso que a descendência, o povo vem da descendência de Jacó. Israelitas. Agora, Diego, no próximo slide. Pergunta, por que foi isso Israel? Qual o significado de Israel? Olha, Jacó para Israel tem um estudo linguístico. Na verdade, no português muda muito, né? Jacó para Israel. Mas
em hebraico é uma letra só. É um detalhezinho que muda. E isso, segundo a Bíblia, foi uma punição pela rebeldia de Jacó. Talvez Israel possa comentar melhor, já que o nome dele é Israel, né? Ele está estudando. É verdade, eu posso ter falado uma besteira, Israel, se eu falei, me corrija por gentileza. É isso mesmo? Israel está perto do microfone? Na verdade, ali eu acho que Jacó se eu não me engano, é aquele que manda, não é? Uma coisa. Israel quer dizer Ish, homem, a batalha é o Deus. Então, aquele que luta com Deus. Depois que ele teve aquele episódio, que ele se o nome dele muda para Israel. E aquele que lutou com Deus, né? Ou aquele que lutou espiritualmente e que prevaleceu, né? Por isso, Israel. Então era um traço dessa personalidade dele. O próximo slide tem um equívoco. Só que na verdade não é comentários ainda. Não é já. Era como? É o como, exatamente. Perdoe. Eu deveria ter editado, eu vi. Eu edito aqui. Aí deu uma E aí, edito na aula. Eu fiz no Ele Deve Saber. Então, reclinado. Só fazendo ali um atento ali, na verdade, em relação ali Jacó, aquele que manca, ele ficou manco depois que teve essa batalha com Deus, né? Daí que ele fica manco da perna. Devido às guerras, a batalha dele. Reclinado à mesa. Yes, it's you. Reclinado à mesa. Pois quem é o maior, o reclinado à mesa ou quem serve? Eu, porém, no meio de vós, sou como aquele que serve. Os escravos aguardavam os senhores à mesa. Reclinar era uma postura padrão grega para comer que os palestinos adotaram nas festas. Kina. Aí tá mostrando a imagem aí. Essa imagem é bem antiga, retrata inclusive o modo como os palestinos de fato se inspiraram no costume grego, que também era adotado pelos romanos, de se reclinar para se alimentar. Os romanos principalmente faziam isso nas festas, né? A gente vê, acho que de vez em quando a gente vê em filmes. A gente até estudou já aqui no NEP a figura do triclínio, que era o móvel, a mobília, né, que era utilizada, muito rente ao chão, que as pessoas se reclinavam para comer, se alimentar, né? E a passagem nos dava a refletir a isso, né? Nesse triclínio, tinham 3 lados, onde ficavam aqueles que iam se alimentar, né, os que iam ser servidos, e chegava do lado que não tinha uma aresta, chegava para servir o servo, né, o escravo, o servidor da casa, o contratado ou o escravo da casa para servir. Interessante. Tem uma foto, tem mais uma imagem aí no próximo slide. Isso. Que mostra os discípulos, provavelmente os discípulos adotavam essa forma, porque não era uma forma só romana ou grega, também foi adotado pelos palestinos, pelos israelitas, né? E é engraçado imaginar, mas assim, tão confortável, os pobres nessa imagem, mais confortável. Uma reunião lá, eles estão de boa, é como se a gente tá numa aula de evangelização que é no chão. Aí às vezes você se encosta no amigo, fica meio deitado, meio confortável, a conversa flui mais. Eu imagino assim, pelo menos nessa imagem ali, como se fosse o Jesus com os apóstolos, uma imagem bem acolhedora. Isso. Numa festa parece tão, sei lá. E na verdade a gente tem que ver que, por exemplo, a tradição de sentar à mesa e cadeiras, ela na verdade é uma tradição ocidental. Então, que na verdade é muito natural quando você para desconstruir assim. O que é que eu vou fazer? Eu vou me alimentar. O que é que eu preciso? Eu preciso simplesmente que a comida esteja mais ou menos aqui na altura do meu busto. E qual é o recurso que a gente precisa para isso? A gente precisa de mesa e cadeiras? Não, a gente só precisa de uma mesa mais baixa, porque o próprio chão pode ser uma cadeira.
Né? Então, quando tu para pensar sobre essa perspectiva de funcionalidade, então é muito natural você pensar em pessoas que, na verdade, se reclinavam mais para próximo do chão para poder se alimentar. Né? Parando para pensar assim, de um modo simplista e minimalista de evitar ao máximo o uso de utensílios para poder se alimentar. Né? Pois é. Me fez refletir essa pergunta o seguinte, porque os escravos, eles estavam de pé, não é? E as pessoas que reclinam à mesa são aquelas que vão comer. Então Jesus pergunta, quem é o maior? Aquele que está em pé ou aquele que está reclinado? Então aquele que está em pé, os escravos, aqueles que servem. Não é? É justamente isso. E o filme, não só no filme, né, mas ali naquele trecho de Divaldo, né, que levanta para servir Jesus é preciso estar de pé. Resposta pro Divaldo, né? Não, eu tô falando do texto de Ana Lande. Uma pena. Uma pena que você tá atrasado. Então, sigamos? Gabi, primeiro dos comentários bíblicos, Bíblia do Peregrino. Um modo de exercer o poder no mundo civil é autoritário e tirânico. Não pode servir de modelo para a comunidade de Jesus. Nela haverá autoridade, mas vai ser exercida não por alarde de poder, mas com espírito de serviço. Tal é a grandeza e a primazia do reino. Jesus é o exemplo supremo. Porque a comunidade do Messias rege-se por princípios opostos aos do mundo. Nela, a ambição será substituída pelo espírito de serviço. Não é que o serviço seja meio para conseguir o primeiro lugar, mas que no serviço reside a dignidade. Queria só fazer um comentário. O pessoal discute muito a questão dos modelos econômicos, né? Especialmente o capitalismo e o comunismo, o socialismo, enfim, o pessoal. E é interessante porque todo modelo comunista até então ele foi autoritário, né? Porque nós não estamos preparados ainda para vivenciar. Então é um modelo que está sendo implantado de fora para dentro, né? Forçando as pessoas aquilo. O que a gente tem numa sociedade atualmente, como uma sociedade egoísta, né? Que nós somos ainda e tal, o melhor que a gente tem a oferecer é de fato o capitalismo, né? É o que a gente consegue oferecer. A gente só vai conseguir alterar, e aí eu não sei se vai ser o comunismo que vai ser, mas a gente só vai conseguir alterar realmente quando nós tivermos espírito de serviço, né? Porque inclusive uma das coisas que colocam muito é não, que sem meritocracia a pessoa ganha sem fazer nada, tal, né? O pessoal coloca muito isso. Mas quando nós estivermos nessa condição de servir, ter o serviço como dever, como algo que realmente faz parte de nós, né? Ninguém vai precisar mandar, a gente vai fazer isso de livre e espontânea vontade mesmo, porque é o nosso desejo. Aí a sociedade vai mudar, né? Perfeito. Espírito de serviço. Esse comentário é da Bíblia do Peregrino. É bem preciso. Boa noite. É bem preciso porque e ele introduz, né? A gente colocou como um comentário geral e depois a gente vai ver versículo a versículo. Introduz esse nosso estudo hoje sobre essa servidão. Que tipo de servidão é essa que Jesus nos apresenta? Eu fico imaginando os discípulos ouvindo Jesus falar sobre isso, né? Eu tento me colocar no lugar, porque a gente já ouviu tanto falar sobre isso, sobre essa história, até desde pequeno, acaba até perdendo um pouco do encanto, mas quando a gente tenta se colocar no lugar daqueles discípulos, é algo surpreendente, é algo muito inovador, né? Diga aí, a pessoa que mais serve é aquela mais que vai ser a maior no reino dos céus. Até hoje a gente precisa incorporar mais isso no nosso entendimento.
Por isso que está tudo conectado, né? Desde essas lições passadas, né? Quando Jesus falava, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Haverá uma inversão de valores, né? Então, todas essas mensagens elas estão conectadas de alguma forma. Repetindo isso a encarnações, né? Para eles era uma novidade, era um baque. E a gente vem escutando isso há muito tempo, mas muitas vezes a gente menospreza o trabalho, o serviço e tudo mais. Então, que a gente está numa sociedade de mínimo esforço e tudo mais. Há um esclarecimento importante no finalzinho desse trecho, que é que, em relação ao espírito de serviço, não é que o serviço seja meio de conseguir comprar um lugar maior, não. No próprio serviço reside a dignidade. É o serviço pelo prazer do serviço e não pela recompensa dele. Porque eu posso muito bem ser uma pessoa ingrata que está servindo aqui porque eu penso, eu vou servir bem muito porque eu vou conquistar o reino dos céus. Mas não necessariamente aquilo de fato me transformou e de fato é um serviço digno, né? A recompensa já está na oportunidade de servir. Já é natural. Então, amigos, sigamos. Tem bastante slides pela frente. Temos aí 35 minutos pela frente. Então, vamos lá. Quem está na vez? Acho que é Paulo, né? É Paulo. Pode ler o versículo. Tá, então Marcos 10:41. Ouvindo isso, os 10 começaram a se indignar com Tiago e João. Convocando-os, Jesus lhes diz: sabeis que os que presumem governar os gentios exercem domínio sobre eles, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Kira diz assim: os judeus conheciam bem o modelo gentio de autoridade. Há muito tempo, os antigos reis do Oriente Próximo alegavam ser deuses e governavam de forma tirana. Soberanos gregos adotaram a mesma postura em boa parte do Mediterrâneo Oriental. O imperador romano e seus agentes provinciais, que em geral se mostravam bem pouco preocupados com a suscetibilidade judaica, teriam sido vistos de forma bastante semelhantes, brutais e tiranos. O fato de Jesus haver lembrado a seus discípulos que a busca do poder era uma prática gentia, isto é, pagã, equivalia a dizer-lhes que não deveriam empregá-la. Para os mestres judeus, os costumes e práticas do gentio eram exemplos negativos. Precisa ser feita uma ressalva que esse comentário ele enxerga, traz a passagem como o termo gentios, né? E não como nações. E daí a importância da gente entender, né? Essas interpretações, né? Porque Jesus pode estar comparando ao governo dos gentios, das nações pagãs, ou as nações em geral, porque na verdade naquela época todas as nações tinham uma forma de poder exercida através da tirania, da autoridade, de certa forma. Era uma regra absoluta. Se é gentil ou se é nação, isso a gente está vendo que parece ser uma escolha de tradução, mas uma escolha de tradução que pode levar a uma interpretação como essa, né? E que Jesus está apresentando um modelo gentil como um modelo que não deve ser seguido. Mas Jesus, na sequência dessa pergunta, ele não fala, mas com vocês é diferente? Sim. Né? Ele está falando com os judeus, mas com vocês é diferente. Pode ser com os discípulos também. Pode ser com os discípulos. Com vocês era diferente. Ou pode ser com os judeus, né? Eu não tinha visto como tipo, eles representando o povo judeu, eu tava vendo, mas eles representando o apostolado de Jesus, tipo, os discípulos, a galera que... Inclusive é interessante, porque assim, apesar de Jesus falar, né, sabeis que os que presumem governar os gentios, ou então governar as nações, certo? Exercem domínio sobre eles e seus grandes exercem autoridade sobre eles. É interessante a gente parar para pensar que esses que exercem domínio sobre os outros, ou seja,
os gentios, que naturalmente já faziam isso, eles provocavam uma certa repugnação sobre o próprio judeu, pelo próprio fato de que os judeus eram dominados por gentios, né? Isso é interessante porque quando a gente para pensar naquela lição de Jesus, fazer ao próximo aquilo que gostaria que os outros vos fizessem, é, de certa forma, lançar um olhar sobre aquilo que nos incomoda com relação à atitude dos outros, que faz com que a gente reflita sobre as nossas próprias práticas. Então, me parece que, de certa forma, esse ensinamento de Jesus está meio que fundamentado nisso aí. Vocês sofrem na pele uma coisa que incomoda vocês. Então, consequentemente, vocês também não deveriam estar fazendo. E por isso, com vocês, vai ser diferente. De certa forma, é o que ele queria falar, né? Então, mais algum comentário? Eu estava pensando numa pergunta no Livro dos Espíritos, né, que fala sobre a perenidade de um povo, né? Um povo que se concentra no domínio material, como por exemplo os romanos, no poder material, perece facilmente, né? Veja aí o exemplo dos romanos. Mas os judeus, por exemplo, eles sofreram todo tipo de perseguição, mas eles têm valores tão elevados, né, que se mantém um povo, mesmo depois de tantos anos. Apesar dos erros. Emmanuel vai trazer isso em Caminho da Luz muito. Exatamente. Apesar dos equívocos, desejos dele, eles não é um povo formado exclusivamente para o domínio. Os judeus não tinham essa característica de imperialismo, né, de buscar formar uma grande nação, nesse sentido de dominar as outras. Os que fizeram como a Larissa nos trouxe, rapidamente foram derrocados. E temos um exemplo muito interessante. Eu estava assistindo um filme 7 anos no Tibete com Brad Pitt. E muito bom o filme. E aí ele fala sobre o povo tibetano, que tem toda uma cultura de pegar e de pacificação, né? Não, a gente não é um povo de guerra. E por conta disso a gente vai sobreviver. Sendo que eles tinham um medo muito grande porque tinha uma profecia de que quando os estrangeiros começassem a aparecer no país, isso seria o fim deles, né? Sendo que é engraçado que o simples fato da China começar a invadir o Tibete, né, para poder dizer, não, o Tibete nosso faz parte da China, né? Houve um êxodo que fez com que a vertente do budismo que lá era pregada começasse a se espalhar pelo mundo com o Dalai Lama. Então é interessante que, apesar de você ver um povo perecendo fisicamente, ele se perpetuou espiritualmente, assim como os judeus. Então, hoje nós vemos o que acontecia com o êxodo dos judeus, nós vemos com os budistas do Tibete. Legal, ok. Ótimo exemplo. Next, o próximo slide vai te trazer uma outra perspectiva. Certo. E agora vamos A gente vai pedir para o pessoal que está aí na internet e nas interwebs para poder ler para nós. Deixa eu só puxar aqui para o lado. E aí vamos começar com o seu André Gaioso. A gente só tem 3 pessoas online aqui, que é André Gaioso, Israel e Marilu. Vai lá, Andrézito. Jesus, porém, convocando-os, disse: sabeis que os seus governantes dos gentios... não é porque é outro autor, beleza. Sabeis que os governantes dos gentios exercem domínio sobre eles, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Aí, Bacon. Jesus reuniu os 12 discípulos e os preveniu de que as políticas de seu reino eram diferentes daquelas dos governos terrenos. E lembrou que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Expressão encontrada apenas aqui na passagem paralela em Marcos. O verbo exercem autoridade talvez possa significar tiranizar sobre alguém. Essa questão a gente já comentou, né? Sobre esse provável sentido. Haroldo utilizou o exercício de autoridade, né? Já abriu Jerusalém o tiranizar. Há esse sentido metafórico nessa autoridade. Aí não era só uma autoridade. Porque Jesus tinha autoridade. Jesus tinha uma autoridade, mas ele não tiranizava. Não utilizava dessa autoridade para tiranizar. Não violava a consciência, não violava. Não violava a consciência, exatamente. Tiranizar é muito questão de coerção violenta mesmo, física, então... Acho que
é isso, sobre essa... Porque a gente já falou muitas coisas que já estão aí. Certo. Então vamos pro próximo. Próximo, Israel. Deixa eu mudar aqui o slide. Pronto. Vamos lá, Mateus 20, 26. Não será assim entre vós, mas quem quiser tornar-se o maior entre vós será o vosso servidor. E quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo. Mas não seria assim entre os seguidores de Cristo. Em uma escala ascendente, Jesus diz primeiramente que todo aquele que quiser ser grande deve ser um serviçal. Essa palavra corresponde a diáconos, de onde se originou a palavra diácono. Em segundo lugar, quem quiser ter algum destaque deve, antes de mais nada, ser servo, literalmente escravo. Isso ilustra o antigo: para subir é preciso descer. Aquele que se torna servo de todos será glorificado e elevado por todos. Então, essa interpretação, né, que a gente estava comentando, que é uma nova instrução, né? Uma nova determinação. Daqui para frente, pode ser para os discípulos ou para o povo hebreu, essa proposta, né, de buscar, através do exemplo de humildade, exercer essa autoridade que é absolutamente moral e é natural, ela não é buscada, ela não é imposta. Então é algo que esses espíritos evoluídos não buscaram. Não, eu quero ser um espírito que vai direcionar os outros. Isso surgiu naturalmente através da evolução deles, né? Essa grandeza que ele se fala, esse lugar de destaque que ele fala. Não sei se vocês concordam com isso. Porque a gente entende que o servir, ele exige uma renúncia. Né? Para você servir, você precisa renunciar a si mesmo. Então, se eu vou servir alguém, eu podia estar fazendo outras coisas para mim mesmo. Né? E eu renuncio àquilo e vou servir. Então, isso é uma questão de capacidade, inclusive de renúncia. Então, se você tem capacidade de renunciar a ponto de você apenas servir, né, sem ter necessidades de questões próprias, de interesse próprio, né, esse é um processo de muita elevação. Porque se a gente for verificar, Jesus diz assim, ó, meu pai trabalha até hoje e eu também. Né? Ele fala assim. Então o maior servidor é Deus, de todos. Né? Que ele se apequena, todos se some. Ele não compete, como diz o Beto, ele não compete com a vaidade humana, né? Trabalha no silêncio e trabalha desde sempre. Né? Então, o maior servidor é Deus. Né? E a gente vai, na sua semelhança, a gente vai crescendo nesse poder, né? Nessa capacidade. Verdade, amigo. Isso até me lembrou vou parafrasear Kardec, ele falando sobre a caridade, ele fala que a caridade dos grandes é justamente se apequenar para elevar os pequenos. Algo assim ele fala sobre a caridade, né? Massa. Então, isso, se não me engano, no Livro dos Espíritos. Any comments? Alguns comentários a mais sobre isso? É também interessante essa questão aí de grande e pequeno em relação à própria intelectualização, vamos dizer assim. O indivíduo, quanto ele mais se aprimora, tem mais conhecimento, quanto mais humilde ele ser, né, assim, ele vai dar um destino maior para essa sabedoria dele, né? Porque de nada adianta, vamos dizer assim, a nossa arrogância dentro do nosso conhecimento. Se a gente tem ele, consegue desenvolver, é para que a gente faça uso daqueles que necessitam, né? Daí ter a humildade de saber servir. Então a gente vai desenvolver conhecimento para depois poder servir com sapiência. Né? Gente, alguém sabe dizer o que é um diácono? O que é um diácono? É aquele que ajuda lá o padre, no início e tal.
Então, isso Essa função que a gente tá conversando aqui sobre isso. Oi? Essa é a função dele, ele auxilia ali o padre? Diácono é um auxiliador, pode ver aqui agora, mas... Tá. do padre ali, né? O diácono ali. Talvez até um aspirante a... Não, aí é que tá. O diácono, ele é uma pessoa que exerce funções dentro da igreja, mas que ele não necessariamente é um padre. Ou ele não necessariamente quer ser um padre. Ele pode, por exemplo, ser um homem casado, mas que aí ele exerce algumas funções ali na igreja auxiliando o padre. Então, por exemplo, ele prepara a hóstia, prepara o vinho, tipo, vai pegar a Bíblia, bota lá no púlpito, tira, essas coisas assim, sabe, de bastidores. Aguarde uma hora. Vamos lá. Próximo slide. Vamos lá. E aí, qual o NEP não? O próximo NEP das interwebs, NEP não. webnauta, vai ser a Marilu. Muito bem. Então, Mateus 20, 26. Não será assim entre vós, mas quem quiser tornar-se o maior entre vós será o vosso servidor, e quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo. A inversão de papel de senhor e escravo era radical em todo lugar à antiguidade. Mesmo os poucos senhores que acreditavam que os escravos eram teoricamente iguais não iam tão longe quanto Jesus aqui. Os discípulos judeus serviam a seus rabinos. Na comunidade de Qumran, aqueles de menos posição obedeciam aos de maior, Quines. Essa inversão era muito forte e até hoje, né? Você vê isso. A gente não precisa ir muito longe não pra gente estar presente em uma sociedade de escravidão. Basta a gente retroceder aqui uns 150, 200 anos. A gente vai ver isso aqui no Brasil mesmo. Regime de escravidão e você inclusive enxergar outra pessoa como se ela não fosse um ser humano. Imagina em uma sociedade onde muito provavelmente isso era muito mais forte, há 2000 anos atrás. Onde você tinha todo um sistema de exploração, de riquezas, né, de promoção do conforto e bem-estar de determinados cidadãos e de uma ferramenta de poder, que era justamente a servidão das outras pessoas. E por mais que, por exemplo, a pessoa ela não fosse escrava, né, a gente estudou também aqui em estudos passados sobre como o regime de um trabalhador que assalariado, diarista, né, que eventualmente iria prestar um serviço para alguém, ela também era muito complicada, porque você não tinha direitos trabalhistas, você não tinha garantias, a pessoa poderia ter um emprego num determinado momento e no outro não ter, poderia ter uma peste e de repente essa pessoa não ter mais trabalho porque não tinha mais lavoura para de repente trabalhar nela, né? Então era uma instabilidade muito grande, né? E põe essas pessoas à mercê da pura e simples vontade de uma outra contratar você, né? Então, assim, quando você para pensar nessa questão, a concentração de poder na mão de umas pessoas, ela acaba provocando essa desigualdade e uma natural forma de pensar de que o outro ser humano, ele é inferior a mim. Dentro desses moldes. Você vê que de fato, assim, era difícil para até nós, há pouco tempo atrás, encontrar uma posição igualitária, né, de isonomia. E Jesus está propondo mais do que isso, colocar o escravo, o servo, numa posição superior. Sim. Você vê que até o texto vai falar, os mais equilibrados da época, para aqueles que achavam que de fato o escravo tinha mais ou menos os mesmos direitos, até para eles essa fala de Jesus era absurda, né? Então era uma inversão de valores fortíssima. Isso aí, inclusive, só para o nosso amigo Augusto Cury, né? Escritor? Ele é o que se dizia cético, né? Ateu, sei lá. Então ele vai falar exatamente isso quando ele vai se propor a estudar a mente de Jesus, né, que ele escreve lá 5 livros. Ele vai colocar exatamente isso, assim, que ele se rendeu porque ele achava que talvez pudesse ser uma figura inventada
né, pelas pessoas, mas assim, é tão fora da curva as propostas que ele faz, né? É tão sem sentido para nós que ele não poderia ser produto da nossa mente. Né? Porque o que ele propõe, sabe, a questão de perdoar, né? De servir, é todo o inverso ao que a gente está querendo. A própria questão dos discípulos, eles relatarem o que eles fizeram, a negação deles, né? A questão da cruz, dele estar lá. Ele diz assim, rapaz, qualquer um de nós, com nossos problemas, o problema do outro, que se dane, o nosso problema é o maior problema. Ele está lá na cruz, crucificado, ele está lá tentando resolver lá o problema da mãe com o filho, né, com o João, está tentando resolver as coisas do pessoal e, enfim, isso não tem... A questão de Judas, que os bastidores espirituais, ele preocupado com Judas. Então assim, não tem como a gente inventar uma coisa que está totalmente fora de sentido. Vamos ao próximo? Isso. A gente retorna então aqui para o nosso ciclo de nepianos presencial. Pedir para a Samara ler aí o próximo comentário. Pula o versículo? Pode. Da mesma forma que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui, Jesus provavelmente alude ao sofrimento do servo, em Isaías 53, que ofereceu a sua vida em resgate de muitos. É um argumento modelo judeu, quanto mais, se os seus senhores servem, quanto mais podem fazer eles, então. Kiner. Esse dado eu achei interessante, primeiro que ele fala dessa questão que a gente já comentou do servo em Isaías 53, o servo sofredor, que a gente vai entrar no próximo slide sobre isso também. Mas essa questão do argumento pelo modelo, né? Quanto mais um ser evoluído consegue fazer, se o Senhor pode fazer, eu também posso fazer. Jesus se coloca nessa posição. Se eu posso fazer, se eu posso servir, vocês também podem servir. Eu achei interessante isso, porque o exemplo, de fato, é a força que, até segundo a própria doutrina espírita, é a força que nos move mais para a mudança. Mais do que a instrução, inclusive. É seguir o exemplo, é observar o exemplo. E é por isso que existe a figura do Cristo, né? E não adiantava ele enviar lá dos céus o evangelho escrito, que a gente não ia saber aplicar. Precisou ele vir e nos dizer, quanto mais eu posso fazer, vocês também podem fazer. E viver isso. Se a gente fosse só o livro assim, dizer, não é possível. Ninguém teria feito, mas quando comprova, né? Quando ele faz, ele vivencia isso, fala isso, aí a gente faz, não, esse caso possível. É tanto que tem um cabo, Joseph Campbell, que ele escreve O Herói de Mil Faces, que ele vai exatamente mostrar essa perspectiva do quanto a gente precisa da imagem do herói, mostrando para onde a gente deve ir, até onde o ser humano pode chegar, e Jesus, pelo menos uma perspectiva que eu vejo, Jesus seria na verdade esse herói. E é isso, pelo menos a gente vê pra eles, é possível, o ser humano pode chegar até aí, e a gente, com um pouquinho de esforço, se ele fez isso, ele é o máximo que pode chegar, então tá certo. Uma referência, né? Vou falar uma coisa. Tem vindo muito à cabeça aqui uma pergunta que é: até que ponto a gente serve a quem serve? Eu esse fim de semana ouvi uma história muito comovente, assim, muito bonita, da dona da Magazine Luiza, que ela, todo final de ano, ela se reúne com o filho e faz um jantar servindo todos os serviçais da casa dela e da fazenda e tudo mais. Ela mesma sai servindo, né? E a minha primeira impressão foi ficar impactado muito com essa história, né? Você reservar um dia para servir a quem lhe serve. Isso é muito simbólico, isso é muito bonito. Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, poxa, isso é tão raro que quando acontece vira um exemplo nacional, sabe?
E eu acho que vale a pena a gente se perguntar. A gente, à nossa volta, está cheio de pessoas nos servindo. E a gente consome muito. Né? Essa política consumista que a gente tanto fala não é só consumo financeiro, mas é um consumo de energias. A gente consome as energias que nos são dadas através de mãos generosas, mãos, como Paulo falou, que renunciam, que se sacrificam muito, né? E que muitas vezes estão acostumadas a serem subservientes e entram num regime de servilismo ao invés de servil, e a gente continua sem servir. Raramente a gente serve, né, com amor, com carinho, com dedicação a quem nos serve. Então, vale essa reflexão para a gente, né? Até que ponto nós servimos a quem nos serve. Perfeito. O maior exemplo em relação a isso que você está falando, a gente começa com a nossa mãe, né? Que a maioria de nós explora, a maioria de nós faz corpo mole, né? E explora mesmo aquela pessoa que a gente diz que ama, que isso aqui, então a gente explora, né? Então, isso aí tá... E não tem nada mais hostil do que a manutenção de um hábito. Porque não tem nada mais hostil do que a manutenção de um hábito. Porque muitas vezes a gente se aproveita, como o Paulo falou, da nossa mãe por hábito. E a gente não se dá conta disso. Repete a frase, não é nada mais hostil do que a manutenção de um hábito nocivo, claro, né? De um hábito nocivo. De um hábito que subjuga a outra pessoa. E assim, ainda mais se tratando de mãe, por exemplo, no caso da minha, eu preciso desobedecer ela para eu poder parar, para eu poder fazer com que ela pare de me servir. Eu preciso desobedecer ela. Quantas vezes eu não precisei lavar uma louça desobedecendo a minha mãe? Porque senão, não, deixa aí que eu lavo, eu tenho que desobedecer. Então é preciso a gente levar muito a sério isso. Porque do contrário a gente se mantém numa zona de conforto, com a mente tranquilizada, porque não, ela disse que faz, então, né, tá bom, eu tentei. Será que você tentou mesmo o suficiente? Porque Jesus fala, é servindo que a gente serve, não é verbalizando, sabe? É servindo, é na ação. Eu tô passando exatamente por isso, porque eu, como uma pessoa que tô morando fora de casa, né, e tô começando a tomar minha independência mais, né? Porque tem que criar vergonha na cara, né? Eventualmente. E aí, não, mãe quer continuar pagando um monte de coisa e eu tenho que chegar num ponto de dizer assim, não, mãe, não pague por isso, pelo amor de Deus. Aí depois ela, muito bem, meu filho. Sabe? Mas, de fato, porque a gente tem que começar a se desapegar. E isso serve também para toda a sociedade como um todo. Quanta gente não tem, né, que está lá dirigindo o transporte público, exatamente, que está, por exemplo, no plantio, que está servindo na limpeza da universidade, né? E a gente às vezes não para para refletir a importância desse trabalho, exatamente, para que outras pessoas possam executar trabalhos de outros gêneros. Agora, pare isso daí para você ver o caos. A gente viu esse exemplo com a greve dos caminhoneiros. Quer profissão mais servidora do que você ser caminhoneiro? Parou o Brasil. Gente, então, nós temos 8 minutos pela frente, estamos nos aproximando do final. Então vamos não dar me diga, agora. Não acredito dele. Não, mas a boa notícia é que a gente não tem tantos comentários pela frente. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 slides. 6 slides não ocultos. Isso. Mas essa reflexão é importantíssima. Então já valeu a pena, mesmo que a gente não veja alguma coisa no final, já valeu a pena. Inclusive, só mais uma adendo, que isso faz, Diego, me lembrou, desses que estão servindo assim na universidade e tudo mais. Teve um discurso que deixou a gente bem emocionado, que não deveria ser algo tão chocante, né, que você escuta e fica impactado, mas teve um discurso, a turma da minha avó de medicina, tipo, 50 anos depois de formados, aí fizeram uma missa lá, aí teve um senhorzinho, né, já bem idoso, não, fumando. Aí foi lá fazer um discurso de agradecimento e tudo mais. E todo mundo chorou, e foi muito bonito, porque ele foi dizer às pessoas a quem eles são gratos. E ele lembrou de agradecer a realmente todo mundo. Tipo assim, aquela pessoa que fazia faxina, impossibilitava que a gente estivesse lá na universidade.
aquele moço que estava ali na biblioteca que deixava a gente ficar na madrugada estudando, e agradecendo vários funcionários que ali no campo da medicina você precisa de muita gente para laboratório, mexer com cadáver, até agradecer ao cadáver de um anônimo que estava ali ajudando para que eles se formassem a partir desse momento. E assim, foi uma reflexão, pelo menos a gente ficou, depois dessa missa, a gente ficou conversando entre a família, de como realmente todas as pessoas elas fazem parte dessa equipe maior que possibilitou que a gente chegasse em algum lugar. Então todo mundo ali tem uma mão nisso e às vezes a gente não para agradecer ou reconhecer. Ou, às vezes, nós estamos na condição de alguém que está servindo. Que a gente reflete sobre isso também. Israel. Tiago. Oi. Outro dia eu vi Haroldo falando também, até que encaixa aqui, a falsa impressão que a gente tem, assim, de liberdade mesmo. Porque a gente imagina que liberdade é poder fazer tudo aquilo que quer. E quando a gente faz tudo o que quer, a gente acaba sendo escravo das nossas paixões. Porque ser livre mesmo é também, em alguns momentos, no sentido da consciência, do entendimento, é fazer o que tem que ser feito. Assim como o Sérgio está dando exemplo ali da mãe, do lavar louça, a gente sabe que o lavar louça é o que tem que ser feito, porque a gente já tem consciência disso, porque não cabe só a ela. Então, muitas vezes, essa impressão, essa ideia que a gente tem de liberdade, de fazer tudo o que a gente quer, a gente está se atrelando às nossas paixões. Sendo escravo do ócio, ou sendo escravo daquilo que eu me deixo apegar, vamos dizer assim, essa falsa entendimento de liberdade, né? Então, vamos dizer assim, essa liberdade seria a consciência e a madureza de saber que tem que se fazer aquilo que tem que ser feito. Ou seja, quando eu tenho o conhecimento, o que tem que ser feito é servir através desse conhecimento. Então, saber servir. Né, meu? Ok, encerradas então as chamadas para comentários paralelos, vamos passar agora a palavra para Ismael e Isabela, né, que terão todo o tempo do mundo em 5 minutos para poder ter suas considerações sobre os 6 slides finais. Vamos ler esse próximo aí, que ele é central. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ao intitular-se servo e definir sua missão como dar a sua vida em resgate por muitos, Jesus identifica-se com o servo sofredor de Isaías 53, de 10 a 12, apesar do ponto de vista contrário de alguns intérpretes atuais. Embora a missão do servo tivesse sido dada a Israel como um todo, e ponto, né? Israel não podia cumpri-la por causa da desobediência, de forma que aquele que fosse cumpri-la teria que restaurar a Israel, bem como trazer luz aos gentios. Como quase ninguém ainda tinha aplicado esta passagem ao Messias, Jesus está tentando redefinir a expectativa deles acerca de sua missão messiânica. E várias referências a Isaías. Basicamente é um parágrafo que faz uma análise profunda sobre Isaías, né? Fazendo esses paralelos entre a figura, veja só, não é uma unanimidade, mas há uma grande parcela de correntes cristãs que acreditam que essa passagem de Isaías, na verdade o livro todo de Isaías, se enxerga como, na verdade, um grande resumo da história do povo hebreu, né? Na verdade, um grande resumo da Bíblia. Alguns falam que Isaías é um grande resumo da Bíblia. E em algum momento, no capítulo 53, ele se coloca a falar sobre essa vinda do Messias, essa vinda do sofredor. O 53 é o último? Não. Certo. Mas vejam só que também houve uma deturpação no sentido teológico, que a gente não vai entrar tanto, e foi até difícil achar alguns comentários que saíssem um pouco desse viés. Opa, beleza. Então vamos encerrar com essa questão bem polêmica. Porque assim, quando se fala que Jesus é esse Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, né?
se fala, e aí em Isaías, como Isabela leu, em alguns trechos de Isaías, vai se falar desse dar algo em prol de todo um povo, né? Se doar em prol de todo o povo. Então na teologia cristã de muitas filosofias se criou essa concepção de que Jesus teria morrido, né? Teria dado o sangue pela raça humana, pela impureza e pelo pecado da raça humana, né? Pela desobediência da raça humana. E a raça humana traria isso desde Adão e Eva, né? Mesmo nós espíritos já muito longe de toda essa história falada lá no passado, a gente estaria essa impureza e Jesus veio para refazer essa impureza, né? Veio redimir essa impureza. E a gente está estudando aqui o Evangelho há muito tempo. E essa mensagem para mim não se encaixa com a proposta de Jesus, né? Me parece algo totalmente externo, né? Não vejo essa figura de Jesus como essa figura do Cristo como que vem fazer algo por nós, né? Que nós não somos capazes de fazer. Ele veio nos dar instrumentos, na verdade, veio exemplificar e nos dar instrumentos para que nós possamos, nós próprios, atingir a nossa própria salvação. Mas você acha que exclui assim, uma questão excludente? Porque, olha só, eu acho que essa questão dele ele veio resgatar, né? Não, a passagem é muito clara, eu estou falando da interpretação equivocada, né? Não, porque olha só, a questão não é uma transferência, né? Mas veja, Jesus, a primeira questão ele precisa ser servido em quê? Né? Em nada. Precisa me servir. Sim. O que é que você tem para me servir? O que é que você tem a me oferecer? Né? O que é que nós temos a oferecer a Jesus? Eu não tenho nada a oferecer a Ele, nada. Né? Então ele tem a capacidade de renúncia, de servir e de auxiliar. Eu não tenho para com Ele. E a questão assim, não há uma transferência, ele veio, aí resgatou, porque assim, ele se rebaixou, né, e vivenciou, exemplificou tudo aquilo que Isaías traz, né, dos sofrimentos e tal, e aí só para dar exatamente esse instrumento. Só assim, olha, o caminho, eu sou o caminho, o caminho é esse aqui, amigo. Né? Se você quer a felicidade de fato, esse é o caminho. O coordenador está cortando a palavra. Amigos, olha, chegamos no horário. A gente já leu o slide seguinte que Isabela leu. Eu li o eu li o versículo 6 a 9 e colocasse aqui 10 a 12. Aqui é justamente o principal e central da passagem de Isaías 53, que vai se referir a esse Messias sofredor. Mas fica pra gente ver, no mesmo sentido que... Quem quiser, vem em casa. Não, a gente continua na próxima semana. Pronto. Preferem continuar então os slides ou quer fazer um resumo rápido dos últimos slides? Vamos fazer o seguinte, tem um slide que é um resumo muito grande, que é o último, justamente o último. Muito grande, olha só. Esse aqui? Não, tem mais um. Bacon. Esse? Bacon. Esse aí. Ele faz um resumo interessante, não só da nossa passagem, mas do bloco que nós estamos inseridos, né? Certo. Ele coloca sob o título de Verdadeira Grandeza. Podemos pensar no preço da grandeza, onde nós estudamos: podeis vós beber o cálice e ser batizados com o batismo, né? Que é a pergunta que ele faz a Tiago e João. Certo. E 2, na prática da grandeza. Primeiro no preço da grandeza, no quanto a gente precisa enxergar das consequências de carregar esse cálice. Depois, na prática da grandeza, todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o vosso serviçal. E 3, no padrão de grandeza. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Se mostrando como um exemplo de como fazer. Toda vez que você estiver sendo servido, desconfie. Exatamente.
Toda vez que você estiver sendo servido, desconfie da sua atuação. Porque pode ser que você esteja explorando outra pessoa sem você ter consciência. Bom, gostei. Então, a verdadeira grandeza nesses 3 pontos que a gente estudou. No próximo estudo a gente aprofunda mais. Perfeito. Ver sobre essas questões aí. Estudo muito profundo, né? Tratando da questão da serviência, né? Da humildade, do quem é o maior, quem é o menor. Dando continuidade, então, a esse bloco de estudos que estamos vendo aí, desse ciclo, né? Sobre a questão da humildade. Vamos, então, dar parabéns a esses 2 queridos contribuintes que serviram a nós nesse momento, né? E que estamos hoje bebendo dessas fontes graças ao serviço desses 2, né? Encerrando com chave de ouro aí os nossos comentários com o Beacon, trazendo essa reflexão aí fantástica. Segundo Mayara, bacon. Bacon. Muito bem, gente. André, tá por aí? Só tem um problema. O áudio não fica sincronizado. Tem delay. Sim, o delay eu mas para ter. Pode ser só Sérgio. Tipo, eu acho que seria. Não, seria incrível. Seria bom se não, desse Pode tentar. Vamos fazer o seguinte, você vai cortar meu áudio, Ari. Eu não vou escutar o que está se passando aí. Aí eu combino com o Sérgio a música e ele vai atrás de mim. Perfeito. Nossa, então, no caso, você que vai cortar o áudio, entendeu? Não, meu amor. Não, é você que corta. Você que sempre me corta. Como sempre. Certo, mas se a... Ah, tá, entendi. Entendeu agora? Ele não vai ouvir a gente e ele vai ir lá tocando. Mas ele não vai ouvir a gente, mas ninguém mais vai ouvir a gente também. Não. Vai dar certo. Vamos tocar alívio? Alívio. Perfeito. Bora. Mas vai dar... Então faz o seguinte, mas vai cortar o resto da galera? Não. André, só faz o seguinte. Você só vai pegar e vai deixar teu computador no mudo. E vai começar a música. Tá, eu tô no celular. Eu vou tirar o volume de você. Vou tirar o volume do celular, correto? Correto. Pronto, tira o volume. Tá, eu vou dar uma... Pronto. Vamos lá. Todos plugados. É 3, 2, 1, é 3, 2, 1. Vou diminuir o volume. Tá presente. Sérgio, eu vou dar só um lazão, viu? Por baixo. Pum. Piripara. Beleza, vamos lá. Tirando o volume, estou sem volume. E vou dar uma baixolada. 3, 2, 1.
Que abraço, saudade desse abraço. E a gente vai se despedindo aqui do pessoal da gravação. Valeu, pessoal. Saudade desse abraço. Bate um 30 aí, alguém. Não chore não, viu? Ou chore. Valeu, pessoal. Valeu, um abraço, gente. Boa semana para todos. Todo mundo sorrindo.